Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ensinar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. E o tema de hoje é 5 passos para você adaptar as atividades para as crianças com deficiência intelectual. Gente, essa é uma temática que eu adoro, porque talvez, eu consiga fazer isso com tanta facilidade, que eu quero realmente mostrar para vocês várias possibilidades. Lógico que aqui não dá para mostrar tudo, mas eu selecionei aqui algumas atividades, sugestões, né, para que vocês possam adaptar as atividades dos alunos de vocês, tá bom? Mas assim, né, o que é uma adaptação curricular? Acho que esse seria a nossa primeira ideia aqui, né. A adaptação curricular, elas são respostas, vamos pensar assim, respostas educativas, né, que devem ser dadas pela escola, e essa resposta, ela tem que favorecer a todas as crianças, com ou sem algum comprometimento. Isso é a verdadeira adaptação curricular. Eu sempre digo que a adaptação curricular são ajustes, né? São pequenos ajustes, algumas modificações que são necessárias para aumentar a chance da criança com deficiência intelectual ter sucesso, mas que essa pequena modificação vai beneficiar a todas as crianças da sala de aula. Ah, então quer dizer que eu tenho que nivelar por baixo? Não tem nada a ver. Com os exemplos que eu vou dar aqui, você vai ver que você não vai nivelar nada por baixo. Pelo contrário, vai tornar a sua aula muito mais atrativa para todas as crianças, certo? Então, assim, ó, fique bem claro na cabeça de vocês que, com a adaptação correta, adequada, você consegue acelerar a aprendizagem das crianças. Sem essa adaptação, é tempo perdido. Você deve pensar nisso, tá bom? Mas então nós vamos para os 5 passos que são necessários para que a gente possa adaptar uma atividade. O primeiro passo são os objetivos. Qual o meu objetivo enquanto professora? Adaptar aquela atividade, ou dar aquele conteúdo, né? Qual é o meu objetivo? Para nós mediadoras é qual a nossa intencionalidade, né? Então, se a minha intencionalidade é, por exemplo, que uma criança com deficiência intelectual compreenda o movimento de rotação e translação da Terra, certo? Então, qual a minha intencionalidade? Eu quero só isso? Não, eu quero que além de que ela perceba que a Terra tem um movimento, que ela também perceba ou construa uma ideia do que é o dia, o que é a noite. E eu posso levar isso para a criança de uma forma mais criativa. É, quando eu exponho a minha intencionalidade de mediadora, eu posso dizer: olha, hoje eu vou mostrar para você como é que acontece o dia e a noite. Você sabe como é que é? Você sabe o que acontece lá no céu e faz com que um horário fique dia e numa outra hora fique noite? Vamos juntas descobrir isso? Essa forma de eu utilizar a entonação, as perguntas que eu fiz, são tudo para gerar uma curiosidade. A gente tem sempre a intencionalidade da criança, quando ela é um desejo dela, ou você gera curiosidade, ou você dá um desafio. No caso aqui, eu estou dando uma curiosidade. Então, o primeiro passo é estabelecer a sua intencionalidade para obter a atenção da criança. O segundo passo é o conteúdo, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um conteúdo. Essa apostila que eu peguei lá da minha escola é do 4º ano. Então, assim, lá no 4º ano, em ciências, eles aprendem o movimento de translação e rotação, e de noite é um conteúdo bem denso, bem extenso. Eu vou usar ele para de exemplo aqui. Então, assim, escolhi o meu conteúdo, né? Que é o tema que eu vou estar trabalhando com a criança com deficiência. Com todos, na verdade, né? O terceiro passo, eu vou ver assim, quais são as estratégias que eu vou usar para mediar esse estímulo. Eu, pessoalmente, eu utilizaria muito esta imagem,
para mediar, certo? Eu utilizaria essa aqui para mediar, porque conforme a localização do Sol, a sombra vai mudando. Então, aqui é como se fosse um jogo de 7 erros. Muito bom de mediar. Muito bom de mediar. Certo? Só que assim, ó, eu não posso ficar fazendo perguntas assim à toa. Eu tenho que fazer um mapa cognitivo, tanto da primeira imagem da Terra e o Sol, quanto dessa dos 7 erros, que não tem 7 erros, né? Só muda a posição do Sol e a sombra. O resto é tudo igual. Então, são duas mudanças que ocorrem aqui. Eu fazendo o mapa, eu sei exatamente quais são as funções cognitivas e operações mentais que eu vou usar nessa atividade. E o quinto passo é obter a atenção da criança, a reciprocidade. Será que realmente esse tema chama a atenção dela? O que ela já sabe sobre esse tema, né? Então, a gente tem que ver, assim, a atenção, a concentração e a aceitação, tá bom? Vocês vão ver o seguinte, crianças repetentes, são muito repetentes, né? Já reprovou 2 anos no segundo, 2 anos no terceiro, 2 anos no quarto. O conteúdo em si, elas não querem mais, sabe? Aí elas não participam, para que eu vou fazer tudo isso de novo? Então, a gente tem que ver uma estratégia, né, de obter a atenção da criança, tá bom? Então, só recapitulando os 5 passos quando você vai fazer uma adaptação curricular. Definir a intencionalidade, o conteúdo, as estratégias que você vai usar para mediar. O quarto passo que eu pulei, o ambiente modificante. Qual o ambiente da sala de aula? Será que eu posso utilizar esse ambiente para me favorecer a mediação? E o quinto passo é, então, a intencionalidade e a reciprocidade das crianças, tá bom? Com esses 5 passos, então, eu posso fazer a adaptação curricular. Mas qual é o problema que hoje a gente vê na escola? Qual é o problema que a gente vê hoje nas escolas, né? Vejam bem, não sei se a escola de vocês, você já passou por isso, você já fez isso, ou a criança chega em casa com esse tipo de atividade para as mães que estão assistindo. Olha, muitas escolas estão enfrentando muitas dificuldades em fazer a adaptação curricular. Por quê? Porque elas não sabem fazer exatamente as adaptações curriculares. As atividades propostas não ajudam a criança a sair daquela condição que ela está de dificuldade. A criança não avança com aquelas atividades adaptadas, entendeu? Então, assim, ó, o que a gente tem? São adaptações inadequadas, que eu já vou dar alguns exemplos para vocês, mas vou mostrar também as melhores formas de adaptar, pelo menos algumas melhores, né? As adaptações são sem sentido e que não são mediadas. Vou dar um exemplo aqui. Estamos trabalhando com a turma todo o conteúdo de rotação, translação, dia e noite, como é que o Sol aparece, o que ele faz, qual a importância do Sol. Aí a criança com TEA ou a criança com deficiência está lá, com a segunda professora. E qual é a atividade adaptada que a escola faz? Olha, uma imagem bem linda da Terra para ser colada no caderno. Daí a criança passa cola e a tutora abre o caderno e coloca ali para ela colar. Gente, isso não é adaptação curricular. De jeito nenhum. Certo? Quando não tem isso, às vezes é um planeta Terra tirado da internet para imprimir, impresso, né? Para a criança colorir. Então, assim, ó, atividades de pintar, de colar, de colorir, escrever a palavra ou as vogais que faltam na palavra sol, na palavra lua, na palavra terra. Gente, isso não colabora com a aprendizagem das crianças. Se você está fazendo isso, 2 coisas estão acontecendo. Não estão contribuindo com a aprendizagem da criança e não estão adaptando esse material. E o pior de tudo, né? Isso não acelera a aprendizagem deles ou delas, tá? As pessoas confundem muito adaptação curricular com atividades infantilizadas. Geralmente essas adaptações, elas são realmente infantilizadas, frágeis, de difícil compreensão da criança. Que se você vai pegar um círculo
com os desenhos dentro, que não é colorido, para a criança pintar e diz que aquilo é terra, eu não sei se essa criança tem um nível de abstração tão alto para perceber isso, entende? Então, não está colaborando. Fora isso, essa criança está sempre excluída do grupo, não é mesmo? E aí, a gente tem que perceber que essa ideia de que as crianças têm dificuldades, tem um grupo, tem outro grupo mais ou menos, e tem um grupo que sabe bem. Então, eu vou preparar 3 tipos de atividades diferentes, não é isso. Agora, você pode mostrar a mesma atividade de 3 formas diferentes, para todas as crianças. Que é isso que eu vou mostrar hoje para você. A mesma atividade, tá? Agora, como ocorre realmente as adaptações? Até nesse caso que eu acabei de contar para vocês. Separa, né, o grupo sabe, o grupo não sabe. Aí o grupo sabe, faz a apostila ou faz o livro. E o grupo que não sabe, fica com aquelas opções, né, de pintar imagem, de completar a palavra, de colar no caderno. E tudo isso subestima muito a capacidade da criança, a capacidade cognitiva dela, certo? Então, não dá. Então, assim, ó, essas atividades de colar, pintar, olha, vocês têm que tirar, porque isso não é adaptação. Não é adaptação. Mesmo que a criança com deficiência intelectual não esteja alfabetizada, ela tem o direito de aprender as coisas sobre a natureza, sobre o planeta, sobre alimentação, clima, poluição, desmatamento, seja lá o que for. E não ficar na escola simplesmente pintando, colando animais no caderno, árvores e casas. Gente, é por isso que eu estou aqui. Eu quero muito te ensinar a mediar e fazer as adaptações, certo? Então, quando eu me proponho a te ajudar ou a te ensinar a fazer uma adaptação curricular, eu quero trazer aqui alguns modelos para que você possa se inspirar. É essa a ideia. Porque a adaptação curricular não é algo do além, sabe? É uma coisa prática. Eu vou começar bem por esse livro aqui, tá? Então, eu vou explicar para você três níveis de simplificação. Isso é um tipo de adaptação quando tem textos. A apostila tem sempre textos. Por exemplo, aqui, olha só, tem esse texto, tem um texto aqui embaixo, tem mais esse lado aqui, tem essas imagens, mas o texto é muito denso, e tem mais, né? Tem bastante texto nesse livro, mas eu peguei essas 2 páginas para estar mostrando para vocês. Então, como é que eu faço o primeiro nível de simplificação? O primeiro nível de simplificação são para aquelas crianças que têm dificuldades na aprendizagem. Não é para a criança que tem uma deficiência intelectual, é para aquela que tem uma dificuldade na aprendizagem. Ou seja, aquela criança que é mais fraca, vai, né, meio que rolando na turma, é uma tristeza para fazer uma atividade, é uma tristeza para ter uma nota boa na prova. Então, para essa criança, como é que a gente tem que fazer? A gente vai aplicar o primeiro nível de simplificação, que é o destaque. O que é o destaque? A gente usa o mesmo material, a mesma apostila. A gente vai identificar junto com a criança, lendo junto com ela, as palavras-chave, aquilo que é mais importante nesse texto, a informação mais preciosa, e a gente vai destacar. Então, esse parágrafo que tinha 6, 7 linhas, 10 linhas, certo? Esse textinho que tinha 10 linhas, ficou em 3 linhas só. É isso aqui que eu destaquei, que é o mais importante e é aquilo que ela tem que estudar para a prova. Nesse outro lado aqui, de tudo que tem escrito, só 2 frasezinhas, ó. 2 frasezinhas, uma começa pela metade e vai a outra inteira. Isso é o mais importante nessas 2 páginas. Compreende? Então, às vezes a criança não quer, é preguiçosa, não quer ler, tem dificuldade, é um monte. Reduz nesse sentido.
Só que isso você vai fazer com o objetivo daquela criança, não é mesmo? Mas você acha que todos os outros alunos não vão ser beneficiados de ter um resuminho dos principais pontos que foram destacados na tua explicação? Perfeito! Então, o primeiro nível de simplificação, que é o destaque, é isso, você vai enquadrar essa palavra, esse vocabulário, né? Que eu digo enquadrar é dar um destaque mesmo. E até associar essas palavras a uma imagem muito real. Então, um planeta muito, ou mesmo passando um vídeo, né? Todo mundo vai. E a sua explicação? E a sua explicação? Então, esse é o primeiro nível de simplificação. Agora, nós vamos para o segundo nível de simplificação. Olha, a criança tem uma deficiência intelectual, mas ela já está alfabetizada. Certo? Então, a gente sabe, né, que muitos dos alunos podem ter a deficiência intelectual e estarem alfabetizados. Então, eles têm várias outras dificuldades para compreender, para dar opiniões, mas já sabem ler. Só que às vezes não sabem compreender, não é mesmo? Então, diante disso, a gente vai para o segundo nível de simplificação, que é a reestruturação do texto. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse texto e reescrever ele, certo? Digitar ele de novo. E daí nós vamos eliminar tudo aquilo que não é legal desse texto, que é repetido. Nós vamos usar um vocabulário simples, mais simples, pode substituir palavras, certo? Nós vamos colocar em negrito as palavras principais. Eu vou até mostrar aqui um texto que eu tenho, um textinho, ó, tá vendo? Aqui tem um texto e tem palavras maiores, ó. Tá vendo? Então, essas palavrinhas maiores são aquelas que eu vou dar o maior destaque. Você deve usar uma fonte grande, caixa alta, certo? E ordenar esse texto de uma forma lógica. Então, é como se fosse um resumo, com vocabulário mais simples, com palavras em destaque. Aí precisa da ação da professora, né? De diminuir esse texto. Só que veja bem, quando você diminui o texto, você faz um resumo, uma simplificação. Essa simplificação você pode distribuir para todas as crianças colarem no caderno. Então, todo mundo vai ser beneficiado. Agora, vamos pensar para aquela criança que tem deficiência intelectual e ainda não lê. Aí nós vamos passar por terceiro nível de simplificação, que é a redução. A gente vai reduzir tanto esse texto para construir apenas frases curtas, certo? Com aquelas palavras-chave. Nesse texto aqui, tem assim, ó, a rotação é o giro em torno do próprio eixo, e uma volta completa corresponde a um dia. Então, aqui nessa frase aqui, a gente tem que resumir essa frase mais. Então, botar que a rotação é um giro da Terra sobre o próprio eixo e que corresponde a um dia, que isso é igual a um dia. Então, você coloca essa frase, você coloca o desenho da Terra girando, do movimento girando, igual a um dia. Vejam, você pode usar imagens para dar mais compreensão para a criança, né? Então fica muito sintético, muito reduzido esse texto, mas essa criança, por exemplo, ela vai ter poucas informações, mas as informações mais preciosas. Aí, esse textinho reduzido também não pode ser dado para todos os alunos da sala? Pode. Lógico que pode, até tem um desenho que representa isso. Vocês viram os 3 níveis de simplificação? Eu não preciso fazer uma tarefa diferente. Eu faço. Se na sala todo mundo sabe ler, menos o meu aluno com deficiência, eu só vou fazer o último nível de adaptação.
de simplificação e vou dar para todo mundo. Se eu tenho aquele que sabe, aquele com dificuldade, aquele que não sabe ler e com deficiência, e aquele que não sabe ler e ainda é deficiente intelectual, eu vou fazer esses 3 níveis de adaptação, tá? No caso que a gente usa aqui, a simplificação, né? Então, desse modo, você vai acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual e respeitar a individualidade dela, sabe? Agora, eu queria que você anotasse, né, todas as estratégias que eu vou falar aqui, que são estratégias que eu utilizo muito, muito, muito para adaptar o conteúdo para as crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Então, eu vou mostrando e vou explicando como se faz, tá? Então, a primeira estratégia é diagrama do tempo. Então, esse diagrama do tempo, geralmente você utiliza em história. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um diagrama do tempo. Você tem o evento, a data e um escrito embaixo da coisa principal, tá? Se a criança tem só dificuldade, eu posso fazer assim, com bastante informações. Se ela tem muita dificuldade, eu posso fazer com menos informações, ou as informações mais espalhadas. Então, esse diagrama do tempo, você pensa, isso dá para trabalhar em história. Não. O diagrama do tempo também pode servir para, por exemplo, uma compreensão de uma história. Aqui, você pode colocar, né, por exemplo, uma história e colocar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu no meio, o que aconteceu no final. Vou ler para vocês. Era uma menina que usava um capuz vermelho. Depois ela foi visitar a vovó. E depois ela encontrou um lobo na floresta. Aqui tem 3 fatos que ocorreram num tempo específico. Então, o diagrama do tempo não serve só para a história. Ele serve também para a língua portuguesa. Ele serve para a ciência, por exemplo, para ver uma cadeia alimentar, né? Qual é o animal que se alimenta do outro. Então, você pode fazer esse diagrama do tempo, tá? Eu gosto muito de fazer isso, muito mesmo, muito. Uma outra estratégia que eu uso é o mapa mental. Então, se eu vou trabalhar o tema água, eu posso fazer o mapa mental da água. A água é o tema principal, e daqui sai todas as relações que a água tem. De onde saiu esse texto? Esse texto aqui saiu. Esses dados aqui saíram do texto, sabe? O texto que eu trabalhei com as crianças. E mais, né? Esse texto aqui é como se fosse um resumo. Eles podem estudar para a prova, tem as principais questões. Quer ver? Aqui, ó. Água. Pode ser incolor, insípida, inodora. Pode ser salgada. E a salgada pode ser congelada. E a água possui vida. No mar, o mar é salgado. A água serve para beber, é natural. A água é fundamental para a vida, a água se transforma em geleiras. Pronto. Está tudo aqui. Todas as informações sobre o texto. Entenderam? Então, a gente tem aqui um mapa das principais relações que o conceito água tem. Aí, esse texto aqui, esse mapa mental, você pode dar para todas as crianças da sala. Você fez por causa da criança com deficiência, não é mesmo? Mas você vai entregar para todo mundo? Você não precisa fazer na sua casa, você pode fazer no quadro com eles. Aí cada um copia no seu caderno. E a criança com deficiência, se não sabe copiar, você traz para ela, ou bate uma foto, imprime, como você quiser, e cola no caderno dela. Então, eu vou dizer uma coisa, a criança com TEA adora mapa mental, porque ele tem uma ideia geral de todas as informações do texto. E é muito legal
A criança com TEA ama de paixão estudar a partir do mapa mental. Tá bom? Agora, o mapa mental também pode ser um texto desse, né? Um texto de Chapeuzinho Vermelho. Aqui é o título e o que aconteceu. Então, quem é, o que ela foi fazer, o que ela encontrou. Então, aqui também tem um mapa mental que é um resumo. Agora, não sei se vocês já ouviram falar, quem me acompanha provavelmente sim, né? Que é a parede de conceitos. Isso é muito usado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, que são paredes da sala de aula onde elas não têm nada. Nada, é uma parede que não tem nada. E a professora vai ensinando as crianças algum conteúdo. Vamos pensar, ela ensinou adição. Aí ela faz um resumo e cola nessa parede desse conceito. Aí ela faz ponto de interrogação. Ela vai lá, faz um resumo e cola na parede. O que é adjetivo? Está aqui o que é adjetivo, o conceito, exemplo, legal. O que é nome ou substantivo? Tem aqui. O que é verbo? Tem aqui. Então, a professora vai fazendo esses pequenos resumos e vai colocando nesta parede. Esta parede, ela serve para a criança ter uma noção de todo o conteúdo que está sendo trabalhado pela professora, de resumos que durante aquele bimestre a professora vai chamando a atenção deles. Ó, lembra? Verbo, a gente colocou aqui o verbo, é uma ação. Ah, o substantivo, é o nome das coisas. E aí, então, a professora fica fácil dela revisitar essa parede o tempo todo de acordo com as necessidades de todas as crianças. A criança com TEA ama essas paredes, né? Porque ela vê construindo passo a passo. E no dia da prova, né? Ou uma semana antes das avaliações, a professora pode ir revendo o conteúdo e ir tirando da parede. Aí no dia da avaliação a parede está vazia, tá bom? Mas essa é uma estratégia muito boa mesmo. Agora, tem um conteúdo de ciência que é mais ou menos assim, né? Fala dos crustáceos, os animais, os insetos. E aí, é muito difícil, às vezes, para a criança compreender onde é a cabeça, onde é o corpo, quantas patas, por que uma aranha é uma aranha e não é uma formiga, por que a formiga não é uma aranha, elas não têm essa compreensão. Então, uma estratégia legal, quando a gente trabalha os animais, é dar imagens onde o animal esteja separado mesmo, as partes, né? As partes separadas, ó. Aí a gente sabe que esse é o corpo, né? Ó. Aqui é a cabeça. Então, está bem definido. Então, as imagens fragmentadas ou cortadas também é legal, é uma adaptação legal para fazer. Uma outra adaptação, gente, são os desenhos em quadrinhos. Ó, se você tiver qualquer tema, planeta, água, sustentabilidade, ecossistema, adjetivo, substantivo, qualquer tema. Você vai para a internet e você busca histórias em quadrinhos sobre aquele tema. Então, aqui nós temos as histórias em quadrinhos sobre a água, por exemplo. Está aqui. O conteúdo está tudo resumidinho, muito legal, e a história em quadrinhos e ainda já vem com caixa alta, porque geralmente a história em quadrinhos é em caixa alta, certo? E é legal porque na história em quadrinhos tem as onomatopeias, que são aqueles balãozinhos, né? Que imprime sempre um estado emocional da pessoa. Dos personagens. Então, isso é muito legal, ajuda bastante a criança a compreender, né? Não só ler o texto, mas compreender o que aconteceu naquele quadrinho, né? Quais foram as reações. Então, isso aqui é muito bom. Vocês acham que todas as crianças da sala não gostariam de fazer isso? De ter uma história em quadrinhos sobre a água? Com certeza. Você também pode usar imagens, né? Por exemplo, isso aqui é o ciclo da água. Não tem muita palavra, mas tem uma imagem que tem setas, né? Então, aqui, ó, evapora, né? E aí desce para o rio, evapora.
Sabe, eu vou ainda trazer um texto para mostrar um dia para vocês. É um texto que fala sobre o ciclo da água, é um texto que está cheio de erro. Porque já começa dizendo assim, ó, quando o sol está forte, a água evapora. Primeiro, a água evapora o tempo todo, né? Não é só quando o sol está forte. Ela evapora o tempo todo. Então já começa aí, né? Então, mas assim, as crianças gostam muito de imagens que representam aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Agora eu vou mostrar para você também uma atividade. Olha, a atividade é uma provinha, né, de matemática do segundo ano. Tem 4 probleminhas aqui. Só que assim, ó, qual é o problema dessas atividades? É que é muita informação para uma criança com TDAH, que ela vai ficar nervosa porque tem muito, TEA também, TOD também, e é muita informação, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa de cada vez, um probleminha de cada vez. Aí eu adaptei um aqui, ó, bem grande. Fala do ônibus escolar. Então, diz assim, ó, o ônibus da escola da Mariana tem capacidade para 30 alunos. Hoje, apenas 22 alunos foram. Quantos alunos faltaram? Ó, mas daí, ó, o que é principal? O ônibus. Hoje faltaram, né? O ônibus, tem 30 alunos, o ônibus, mas hoje só vieram 22. Então, eu dou destaque àquilo que é muito importante para a criança, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Eu não vou reduzir a informação, todo mundo está respondendo o mesmo conteúdo. Mas é a forma como eu apresento esse conteúdo. Olha, aquela ideia de a professora estar trabalhando na sala de aula, o conteúdo, e pegar os alunos com TEA, com deficiência intelectual, e diz para tutora, ó, agora eu vou explicar um negócio, mas para eles não tem sentido. Vai dar uma volta com eles. Tira as crianças da sala para trabalhar o conteúdo com todos os outros alunos. Isso é exclusão. Isso é crime. Você tem que manter esse aluno dentro da sala de aula porque ele tem o direito de ouvir sobre água, transporte, sobre o planeta. Ele tem esse direito. Porque ele pode não aprender a escrever, mas ele pode falar. E aí ele não vai ser trouxa no falar. Ele vai saber conversar com as pessoas sobre o planeta, sobre o dia, sobre a noite. A gente tem uma imagem, a gente não, eu não tenho, né? Mas assim, muitas pessoas têm a imagem de que a criança com deficiência intelectual não aprende nada. Ela aprende muita coisa. Para você ter uma ideia, assim, ó, quando ela vai na casa de uma pessoa que ela gosta muito, quando ela volta, ela conta tudo o que aconteceu, até a roupa que a pessoa estava. Então, por que ela não pode compreender as coisas da escola, né? De história, de ciências, de geografia, e depois chegar em casa e contar? Então, tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem, não é mesmo? Gente, olha, um beijo grande para vocês. Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Gratidão por estarem aqui comigo. Tchau, gente!